todos os camaradas e a todas as camaradas. Em particular, duas boas-vindas em nome da Corrente Sindical Socialista aos camaradas que hoje, para estarem aqui connosco, se deslocaram de muito longe, levantando-se muito cedo, e ao fazer esta saudação especial, estou certo, em nome da nossa corrente, que os trabalhos do dia de hoje vão decorrer de forma como é habitual. Francos, fraternos, por vezes duros, mas as conclusões animarão o nosso trabalho futuro. Permitam-me também, camaradas, nesta saudação de boas-vindas, uma saudação especial ao nosso camarada Reinhard Naumann, diretor da Fundação Friedrich Ebert, que está connosco na mesa e que tem acompanhado todos os nossos trabalhos ao longo destes nossos anos. Naturalmente que a saudação também é para aquela cadeira que está ali vazia, mas que está connosco no espírito e esperemos que esteja connosco em corpo daqui a algum tempo, que é o representante do secretário-geral do Partido Socialista, o membro do secretariado, Eurico Brilhante Dias. A propósito disto, quem estava para intervir era, e para quem estava para representar o secretário-geral e o secretariado do Partido Socialista, era o deputado Nuno Sá, mas infelizmente a sua esposa teve um problema esta noite e ele teve que ir com ela para o hospital, aliás, aonde se encontra, já tendo mandado um SMS para nos salvar a todos. Camaradas, estamos a realizar este nosso 11º Congresso. Nós estamos hoje, este é o 11º Congresso da Corrente Sindical Socialista. Há cerca de 15 anos, e permitam-me aqui 2 minutos somente de memorização, há cerca de 15 anos, 3 militantes sindicalistas socialistas da CGTP, vendo o estado em que estava esta corrente dentro da CGTP, deitaram mãos e relançaram a corrente. Dos 3, há um que não pode estar aqui porque está em trabalho sindical no Japão, que é o Eduardo Chagas. O segundo é o nosso camarada Diamantino Elias, que está connosco na mesa e que é o presidente do Sindicato das Farmácias, e eu mesmo. Lançámos, pois, há cerca de 15 anos a corrente, tendo realizado, passado de 3 anos, 4 anos, o primeiro congresso, sendo este o 11º. Nós, quando fizemos este relançamento da nossa corrente, assumimos simultaneamente duas referências históricas. Por um lado, assumimos a referência da continuidade dos fundadores da CGTP em 1970. Sim, camaradas, em 1970 os sindicalistas socialistas já estiveram na fundação da CGTP no dia 1 de outubro de 1970. E isto é muito importante, todos nós temos de memória, porque por vezes pensa-se que somente os camaradas da corrente sindical do PCP é que fundaram a CGTP. Nada de mais errado e nada de mais injusto. A CGTP teve contribuições de muitos sindicalistas, muitos, não só do PCP, mas também de outras correntes, em particular os ligados à Católica, à LOC, à JOC, mas também de militantes sindicais socialistas. O Carlos Alves vai estar amanhã connosco. E o Carlos Alves, da altura dirigente dos sindicatos metalúrgicos de Lisboa, foi um dos que subscreveu a convocatória para o dia 1 de outubro de 1970, data formal da constituição da CGTP. O que significa, camaradas, que a nossa história vem de longe e está enraizada no início do movimento sindical hoje, que é a CGTP. Também assumimos, quando relançámos a corrente, que éramos os continuadores daqueles sindicalistas que, quando o Partido Socialista, em 1976-77, quando na altura, no confronto ideológico com um certo movimento sectário que, na altura do PREC, se fez em Portugal e como reação também num quadro de Guerra Fria, tendo o Partido Socialista e os militantes do PSD lançado ao GT, como sabemos, houve um conjunto de camaradas que se mantiveram na CGTP, dos quais
o mais relevante e conhecido é o Luís Calidás Barreto. Também nos consideramos continuadores desse grupo de camaradas que em 1976, 77 se mantiveram dentro da CGTP e na altura não perseguiram as orientações do Partido Socialista e mantiveram-se na CGTP, constituindo a CGTP. O Luís Calidás Barreto amanhã não pode estar connosco porque está a recuperar de uma pneumonia, seja como for, mandou-nos uma saudação que a seu tempo o Presidente, o camarada Manuel Pereira dos Santos, nos apresentará. Mas também, para terminar, nesta memorização, nesta revisitação da história, também nos consideramos os três, o Eduardo Chagas, o Diamantino e eu, como continuadores de um certo tipo de sindicalistas que nós tínhamos como referência humana, sindical e política no Ruben Roll. Um camarada nosso que, infelizmente, já nos deixou no início dos anos 90, mas que, pelo seu combate, pela sua firmeza, pela sua forma de ser, pela sua forma de estar, nos deu uma referência de ação, de reflexão, de pensamento, de intervenção. Foi com estas três referências, assumindo claramente a nossa condição de sindicalistas socialistas, que nós relançámos a corrente e hoje estamos aqui a fazer o 11º Congresso. Nós, na altura, quando fizemos este processo, não éramos reconhecidos dentro do Partido Socialista. Pelo contrário, muitos camaradas do Partido Socialista, a própria direção, a própria tendência sindical socialista, consideravam os sindicalistas socialistas da CGTP de uma forma negativa, de uma forma que nos feria a todos. E nós, esta é uma referência que temos que fazer, nós, ao longo destes 15 anos que temos levado desta ação permanente de organização, de intervenção e de participação, nós hoje, camaradas dentro do Partido Socialista, dentro da tendência sindical do Partido Socialista, somos reconhecidos como tal, como sindicalistas socialistas da CGTP. Com todo o orgulho, sem vaidades mesquinhas, mas com todo o orgulho de afirmação ideológica, somos exatamente reconhecidos como tal. Nós afirmamos em todos os passos as nossas ideias. Afirmamos em todas as áreas onde intervimos as nossas posições. Nós não nos escondemos. Nós não nos escondemos atrás de nada. Nem dentro do PS, como sindicalistas socialistas, nem dentro da CGTP, como sindicalistas filiados, de acordo com a sua liberdade cidadã no Partido Socialista. Os camaradas que estão aqui, que durante anos, estes anos todos, nos sindicatos, nas federações, nas uniões, na CGTP, que nos têm acompanhado no dia-a-dia, na nossa intervenção, na nossa reflexão, na nossa criação de pensamento, sabem que aquilo que eu estou a dizer, em nome da corrente, é exatamente assim. Nem estou a aumentar, nem estou a diminuir a nossa afirmação. Os camaradas sabem também, os militantes e simpatizantes da corrente, hoje estão na luta e na ação que os trabalhadores, a classe trabalhadora, das empresas, dos locais de trabalho até à CGTP atuam. Através da análise da situação que fazem, da apresentação de propostas que elaboram, na discussão, na afirmação, no confronto ideológico, particularmente dentro da CGTP, contra a corrente maioritária nos seus órgãos, a corrente sindical do PCP. E, camaradas, e o momento exige, neste momento, uma ação cada vez maior e uma luta cada vez mais dura. De facto, exige, e esta ação que vimos aqui afirmando, cai exatamente no momento em que estamos. E o momento em que estamos exige muita luta sindical, muita luta social e muita luta política. Luta sindical fazemos nós no dia-a-dia das empresas, dos locais de trabalho até à CGTP. Luta social fazemos nós no dia-a-dia quando intervimos nas diversas associações e movimentos sociais e interagimos com esses movimentos sociais e fazemos as grandes ações, como por exemplo a de 15 de setembro, que foi a última. E luta política é aquela que vimos, digo eu, com satisfação, o Partido Socialista ter feito nos últimos tempos, dentro da Assembleia da República, sendo o paradigma a moção de censura contra o Governo. E aquilo que muitas vezes nós dizemos nas conversas entre nós é que exigimos ainda mais que o Partido Socialista seja mais duro na luta política contra a direita. E é isto, camaradas, que nós aqui afirmamos.
a luta política contra a direita, a luta política pela afirmação de uma outra alternativa de esquerda e democrática, cujo partido, em que o Partido Socialista tem que ser, deve ser, não há outra alternativa, senão a direita manter-se-á no poder eternamente, e só o Partido Socialista é que tem possibilidades e capacidades democraticamente de retirar a direita do poder. Esta luta, camaradas, é uma luta contra a direita neoliberal e conservadora. Em Portugal, contra o governo do PSD-CDS e as suas políticas de direita, mas também contra o Presidente da República que, com a sua atuação, e a última expressão desta atuação é o discurso do 25 de Abril, é, na prática, quem está a pôr a mão por baixo à sustentação do governo. A maioria na Assembleia da República é palpitante. O governo entre si dá para os portugueses e para o estrangeiro uma imagem de dissolução. O Primeiro-Ministro diz uma coisa num dia, o Ministro de Estado, Paulo Portas, diz uma coisa diferente no dia seguinte. No terceiro dia vêm todos dizer que estão todos de acordo. Isto para nós, portugueses, isto para os embaixadores, para as chancelarias, é um gozo permanente. E para Portugal é uma imagem de que não temos governo, mas sim temos alguém que nos desgoverna a todos. Mas o Presidente da República, aliás da continuação do que fez de outras ocasiões, como é, por exemplo, ter permitido que o Sr. Relvas, depois da humilhação que fez passar Portugal, com as mentiras que deu aos portugueses, continuasse a ser Ministro até querer, até sair por livre vontade. E este Presidente da República é também ele um responsável objetivo pela política de direita que estamos a sofrer. Mas também não nos podemos esquecer o que está a passar a nível da União Europeia. Na União Europeia, a chanceler alemã Merkel e o Presidente da Comissão, Durão Barroso, que nós conhecemos, também implementam políticas de direita, também implementam políticas conservadoras, políticas que têm um único objetivo. Camaradas, a direita portuguesa ou europeia, ou portuguesa ou internacional, está a aproveitar a crise financeira, económica e social, crise essa que foi, teve origem, inclusive nos Estados Unidos, como sabemos, em 2008, no sistema financeiro, está a aproveitar esta crise, dizia eu, para fazer recuar a história. Recuar a história no sentido de procurarem, é a direita, o capital, procurar o poder económico, procurar recuperar aquilo que nos últimos 50, 60 anos a luta dos trabalhadores, a luta social, a luta política permitiu que não... Obrigado. Permitiu que tenhamos tido uma vida melhor, uma vida com bem-estar e justiça social. Aquilo que está aqui em causa é fazer empobrecer a generalidade do povo, fazer empobrecer a generalidade dos trabalhadores, mas não só, para que haja uma distribuição diferente da riqueza, permitindo que a acumulação da riqueza no poder económico seja maior, e quando uns empobrecem é porque outros, a minoria, está a enriquecer. Quando a maioria está a empobrecer, a pequena minoria está exatamente a enriquecer. Esta distribuição injusta da riqueza que está-se a acelerar tem um instrumento político. Esse instrumento político é exatamente os programas de austeridade. Programas de austeridade essas que na economia criam a recessão e na dimensão social criam o desemprego. As políticas que nós estamos a assistir habitualmente, e temos visto desde que este governo tem entrado em funções, contra as funções sociais do Estado, contra os trabalhadores da administração pública, contra os trabalhadores do privado, integram-se cada uma delas nesta grande linha que está em desenvolvimento em Portugal. Camaradas, este é um momento da realização do nosso Congresso. É um momento político-sindical, político-social de grande importância para Portugal, para a maioria dos portugueses, em especial para os trabalhadores, para os desempregados, em especial para aqueles que se preocupam com o bem-estar, com a justiça social. Entre estes incluem-se os militantes e simpatizantes que estamos aqui reunidos da corrente sindical socialista. Os militantes e simpatizantes que vão discutir durante o dia de hoje, vão discutir exatamente
qual é a análise que fazem e como é que, na sua opinião, nossa opinião, devemos agir para contribuir para a mudança. E é isto, mudança, que nós entendemos no sentido político, de políticas a desenvolver, e no sentido do poder político, alternativa de poder. É isto que está aqui em discussão. É isto que o Congresso vai discutir hoje durante o dia inteiro, até amanhã ao final da tarde. Vamos, camaradas, pois ao debate. Vamos, camaradas, pois à discussão. Vamos, camaradas, pois ao debate ideológico, à confrontação sobre a estratégia. Vamos decidir qual é a estratégia decorrente. Vamos preparar a ação dos militantes e dos simpatizantes. Vamos à luta, camaradas, vamos à luta pelo Estado Social, vamos à luta contra a direita. A luta continua.